E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá estudar o ECA, né? A Lei 8.069. Seguinte, essa aula aqui vai ser uma aula bem objetiva, né? Não são muitos slides, eu procurei selecionar os assuntos e colocá-los num slide só para facilitar a dinâmica da aula, para facilitar seu entendimento e ao mesmo tempo que a gente ganha em objetividade, vou precisar que vocês leiam o ECA, né? Agora, obviamente, quem já leu, melhor ainda, vai entender com maior profundidade essa aula. Quem ainda não leu, na hora de pegar o estatuto, vai conseguir entender com maior facilidade, tá ok? E outra coisa, quando a gente fala de ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que de alguma maneira soa que nós estamos falando de crianças e adolescentes somente em questão de vulnerabilidade social, né? Ou seja, que é pessoas pobres, famílias pobres, não é. Tá? Isso vai se enquadrar a qualquer adolescente, qualquer criança, né, do país, certo? Seja ela rica, seja ela pobre, vai depender da conduta dos pais, da conduta do próprio adolescente, da própria criança, tá ok? Então vamos aqui, feita essa consideração inicial, vamos lá. Seguinte, ó, presta atenção nesses conceitos, porque tem gente que erra isso, isso gosta de cair em prova essas idades, certo? Então, se você tiver aí com o seu material, vai pausando, vai anotando, vai destacando, tá? Tranquilo, então vamos lá. Ó, criança, então é até 12 anos incompletos, certo? Adolescente, entre 12 e 18 anos incompletos. Por que 18 anos incompletos? Meus amigos, porque nós vamos ter a figura aqui do jovem adulto, que é uma excepcionalidade, né, entre 18 e 21 anos, a esses 18 anos completos, obviamente, certo? Então, assim, algum adolescente, né, falei jovem adulto, o cara pode ser penalizado ainda de acordo com o ECA, né? Então, assim, ele pode sofrer alguma medida socioeducativa, sim, né? Por exemplo, alcança, né? Se ele cometeu alguma infração prevista aqui no ECA, o que acontece? Ele pode sofrer uma medida socioeducativa, né? Então, só que assim, quando chega nos 21 anos, é, ele já é solto, né? De vez, tá? Então, assim, mas o que gosta de cair em prova é o seguinte, que fala que o ECA, ele se estende só quem tem 18 anos, 18 anos incompleto, né? Certo ou errado? Errado, que a gente sabe aqui que pode atender, né, até os 21 anos, certo? Portanto, eu sei que vocês não vão errar isso, porque esses conceitos básicos aqui, mas se atenta a isso, né, que o ECA é até os 21 anos, mas de 18 a 21 anos é em caráter de excepcionalidade, certo? Vamos lá. Seguindo aqui, olha aqui os princípios. Primeira coisa, o princípio da proteção integral. Essa proteção integral é que o Estado, né, ele quer fornecer educação, saúde, moradia, esporte, né? Então, para que esse jovem, além de ter um cuidado com ele, ele possa desenvolver suas potencialidades, certo? Agora aqui, repare aqui, responsabilidade tripartida, né? Na questão anterior eu falei que o Estado quer fornecer, certo? Mas entendo que o melhor termo é a família, a sociedade, o Estado tem que fornecer essa proteção integral, certo? Então, olha aqui, responsabilidade tripartida. Rodrigo, eu estou vendo 4 coisas aí, né? Justamente sobre essa eu quero comentar. Então é o seguinte, se vier falando que é responsabilidade da família, do Estado, da sociedade, tá certo. Se vier no lugar de sociedade, comunidade, tá certo. Se vier os 4, tá certo do mesmo jeito.
que acontece? Vai depender do que a banca quer cobrar, né? Se ela for muito enjoadinha, né, vai querer fazer uma pegadinha com essas coisas simples demais. Mas fiquem espertos nisso. Então, sintetizando essa parte aqui, o que acontece? Todos eles têm responsabilidade, certo? Em alguns momentos o Estado vai ter mais, em alguns momentos a família mais, mas é responsabilidade de todos aí, ok? Estado aqui subentenda-se, né? União, estados e municípios. Esse estado aí é o poder público, certo? Vamos lá. Prioridade absoluta na questão da formulação de políticas públicas, de atendimento. Então, isso aqui quer dar um caráter a mais de importância para o estatuto, certo? Outra coisa, condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Preste atenção nesse termo, porque o que significa isso, né? Que o jovem, a criança, o adolescente, se ele for sofrer uma medida socioeducativa, né, se ele for sofrer uma medida protetiva, ele vai depender de acordo com o que ele consegue cumprir, né, porque ele é uma criança em desenvolvimento. Então, o que vai ser posto para ele vai ser de acordo com aquilo que ele consegue cumprir, porque está em desenvolvimento ainda. Agora vamos ver como é que isso tem aqui no artigo 6º, né? Olha aqui, leia junto comigo aqui, tá? 1, 2, 3. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Eu trouxe só para você ver como é que é cobrado, porque isso eu já expliquei, certo? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Então, falar agora da convivência familiar e comunitária, né? São partes importantes, né, do ECA. Então vamos aqui, ó. Família natural. Essa família natural vai ser pais ou o pai ou a mãe, se estiver separado, mais os irmãos. Então vamos prestar atenção no seguinte, que o ECA, como eu já disse, ele quer manter a criança, o adolescente aqui no seio da família natural, certo? A última coisa vai ser a adoção, vai ser o que? A colocação em família substituta, mas isso aqui eu não vou falar, não vou comentar ainda não, certo? Vamos retomando aqui. Então nós temos a família natural. Agora nós vamos ter a família extensa, né? Que também é chamada de família ampliada. Suponhamos que na família natural está passando por alguma dificuldade, por algum problema. O que acontece? Eu retiro essa criança, eu retiro esse adolescente do seio da família natural, né, e coloco aonde? Aqui na família ampliada, que ainda é um vínculo com a família natural, obviamente, né? Mas uma questão importante é o seguinte, ó, parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então pode ser um avô, uma avó, mas a questão é, tem que ter esse grau de afinidade e afetividade, senão o juiz não vai conceder, certo? Então o que acontece, senhores? Peguem o ECA, façam a leitura disso, como eu disse, eu estou cadenciando, eu estou direcionando o estudo de vocês. Esse aqui, ó, acolhimento familiar. Esse acolhimento familiar é o seguinte, algumas famílias se inscrevem para receber temporariamente, né, essa criança, esse adolescente, até que ele possa ser realocado na sua família natural, certo? Então, portanto, aqui nós vamos ter a reavaliação desse procedimento a cada 6 meses. Está vendo a preocupação do Estado em colocar, recolocar a criança, né, na família natural? Né? Aqui nós vamos ter o acolhimento institucional. Esse acolhimento institucional aí vai ser nas instituições apropriadas para receber, né, essa criança, né, esse adolescente, para que ele possa, né, ficar ali longe da sua família,
por o tempo que for determinado, certo? E aqui a última coisa, como já comentei, a família substituta. Então isso aqui é a adoção mesmo, certo? Então percebam aí como é que vai funcionar a dinâmica do ECA em termos do cuidado com esse jovem. Agora, presta atenção nesse termo, família natural, beleza? Não confundir nenhum desses termos aqui. Vamos lá. Aqui, guarda, tutela e adoção, que é complementar o slide anterior. Seguinte, guarda. Primeira coisa, guarda não é adoção, vocês já sabem disso, né? Seguinte, a guarda, ó, é temporária e regulariza a posse. Às vezes as pessoas entendem, né, regulariza a posse como se fosse adoção, por isso que eu comentei anteriormente. Mas não é. É o seguinte, o juiz fala assim, ó, tá aqui, tá sob o seu poder, mas não é da sua família. Você está aqui quase recebendo a tutela, quase, né, chegando à adoção, mas ainda não é. A família natural pode, né, receber, reaver a posse dessa criança, certo? Então entenda a guarda como se fosse só uma questão assim, como está de temporalidade, certo? E também uma questão assim, que não tem a posse definitiva, certo? Porém, o que acontece? Tem os mesmos direitos que o dependente, tá? Então fique atento a isso. Ainda não tem a guarda definitiva, mas a partir do momento que tem a guarda, aquela criança, aquele adolescente já começa a ter os mesmos direitos de um dependente, inclusive direitos previdenciários, certo? Vamos lá. Tutela. De acordo com o juiz, já não precisa nem, em alguns casos, não precisa nem passar pela guarda. A tutela pode ser a primeira medida. Então, implica a guarda, como eu estou comentando com você. Se a tutela implica a guarda, eu não preciso esperar pela guarda. Às vezes o juiz pode começar pela tutela. O que acontece? Aqui na tutela, né, o Estado já está vendo que a família natural, que a família extensa não estão dando conta de cuidar, né? Então por isso passo a tutela, eu crio a questão do tutor, né, que vai responder pela criança e tudo. Porém a questão é a seguinte, está percebendo, mas ainda quer dar uma chance para a família natural. Então perceba o seguinte, não desfaz o vínculo familiar, né? Só o que já começa a perder, mas ainda não perdeu em definitivo. Então quando perde em definitivo, nós temos a adoção. Seguinte, adoção, medida excepcional, porque não quer tirar da família natural, e irrevogável. Ou seja, após feita a adoção, meus amigos, acabou. Não tem vínculo com a família natural nenhum, né? Inclusive se quiser mudar o nome, né, pode mudar, tranquilo. Se a família natural quiser reaver a guarda, isso vai ser uma briga na justiça. Porque como eu estou falando, a adoção ela não permite isso, é irrevogável, não volta, tá ok? Então, atribui condição de filho, obviamente. Agora uma questão interessante, né? Não podem adotar os adolescentes ou os irmãos mais velhos, porque isso é o que, gente? A família natural. Então suponhamos lá que o pai e a mãe não pode, né? Acabou, perdeu a guarda, fala assim, não, vai lá, você é mais velho, você tem 18 anos, vai lá e pede a adoção. Não pode, porque é a mesma coisa da família natural, certo? E outra coisa, olha aqui, gravem isso aqui, a adotante tem que ser no mínimo 16 anos mais velho. Ou seja, quem quer adotar vai ter que ser 16 anos mais velho do que o adotando, certo? Isso é estabelecido no ECA. E aqui uma curiosidade, né, que é vedada a adoção por procuração. A pessoa tem que realmente comparecer,
tem que estar presente, certinho? Ah, uma questão que eu já ia me esquecendo é o seguinte: pode haver adoção por falecido. Como assim? Se, obviamente antes, né? Se a pessoa em vida, ela iniciou o processo, ela já tinha manifesta a vontade de adotar e tudo, e estava em processo ainda, e no meio do processo, né, de adoção essa pessoa veio a falecer, o que acontece? O Estado garante que mesmo após falecido, né, pode ser feita a questão da adoção, para essa criança também vai ser herdeiro e tal. O ECA não traz quem vai cuidar, certo? A questão é que pode haver sim adoção, né, após o falecimento de uma pessoa, desde que ela tenha manifestado o interesse, tenha dado início ao processo, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Vamos lá, seguindo. Uma questão aqui importante, portanto, eu peço atenção, que é na parte da educação. Isso aqui às vezes gera dúvida. Vamos ler primeiro o artigo 53. Vamos lá? 1, 2, 3. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então perceba o seguinte, que a finalidade da educação não é só o trabalho, é também formar o cidadão, formar a pessoa, né? Então assim, primeiro você forma a pessoa para que depois de consolidada ela possa trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque tem hora que as provas, né, trazem o quê? Que a criança ou adolescente tem direito à educação para o exercício da cidadania e do trabalho, né? Está errado, porque o que acontece? Visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa. Colocar que a educação é só para o trabalho, está errado, porque primeiro eu desenvolvo a pessoa para que depois ela possa trabalhar. Fiquem atentos com isso, viu? Muito atentos mesmo. Outra coisa, parágrafo único. É direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Eu estou colocando isso porque isso já caiu em prova, certo? Então, muita atenção com isso. Ou seja, os pais que quiserem participar da questão do desenvolvimento de propostas educacionais, né, de como que está o desenvolvimento do seu filho na escola, tem esse direito. Então, ter ciência do processo pedagógico, como que os professores, como que os supervisores, como que a escola está fazendo. E participar da definição das propostas educacionais, o que a escola vai fazer. Certo? Então vamos aqui, seguindo. Vamos lá. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Prestem muita atenção nisso, porque é o seguinte, nós vamos ter a rede regular e a rede, vou dizer assim, especial, né? A rede, que se refere à questão das pessoas com deficiência. O que acontece? Aqui fala que tem que ser matriculado na rede regular, porque mesmo que seja uma criança, né, com deficiência ou portador de necessidade especial, o Estado tem que conseguir manter essa criança lá, porque agora nós estamos tendo a questão da inclusão, certo? Então, fiquem atentos aqui, na rede regular de ensino. E o termo é esse, é obrigado mesmo, tá ok? Então, vamos lá, atentos a isso, porque isso já caiu em prova. Vamos lá. Agora aqui, a questão da política de atendimento, ou seja, vai ser para onde que essa criança, né, esse adolescente vai ser levado. Vamos lá? Artigo 86, 1, 2, 3. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente faz-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por que eu coloquei isso aqui?
olha esse termo, não governamental. Então o que acontece? Lembrem lá daquela listinha: Estado, família, sociedade, comunidade. Pode também haver a questão da iniciativa privada, certo? Então, ações governamentais e não governamentais. Então, entidades de atendimento públicas e privadas, certo? Vamos lá. Artigo 93. 1, 2, 3. As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Prestem atenção nisso aqui, porque aqui nós estamos diante de uma exceção, né? Ou seja, as crianças só vão ser acolhidas mediante autorização, né, da autoridade competente, do juiz. Mas aqui está falando que essas entidades que são responsáveis por acolhimento, elas podem acolher sem autorização. Mas o que tem que fazer? Comunicar em até 24 horas. Certo? Porque às vezes é o seguinte: chegam um conselheiro tutelar, chega alguém lá e fala assim: ó, pelo amor de Deus, essa criança aqui, o pai, a mãe está querendo matar lá, segura ela aqui, né? Fez alguma coisa lá, fica com ela aqui, só para esfriar a situação. O que acontece? Não é muito comum, como eu estou dizendo, por ser um grau de exceção, mas acontece, pode acontecer, pode estar lá na sua prova, tá ok? Então, se estiver falando que entidades, né, que responsáveis por acolher jovens, crianças e adolescentes podem receber essa autorização judicial, pode, mas tem que comunicar em 24 horas ao juiz, né, da infância e da juventude, beleza? Vamos lá. Olha aqui. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem a obrigação. Então nós vamos ter duas formas de penalizar: as entidades governamentais e as entidades não governamentais. Tá? Então vamos lá nas governamentais. Estou colocando isso porque vai que lá na hora da prova apresenta pra gente, quer saber as diferenças, tá? Então vamos analisar isso aqui, tá? Então, para as entidades governamentais vamos ter advertência, afastamento provisório dos dirigentes, afastamento definitivo dos dirigentes e fechamento da unidade ou interdição de programa. Aí nas entidades não governamentais vamos ter também advertência. Agora vem suspensão total ou parcial do repasse das verbas públicas. Então, está tendo alguma irregularidade, né, uma questão privada, o que acontece? Eu ou corto, né, o pagamento, ou então pago uma parte. Aí vem interdição de unidades ou suspensão de programa, né? Agora aqui tem interdição, aqui tem fechamento, certo? Então olha aqui. E o último é cassação do registro, ou seja, se aquela entidade lá ela está desrespeitando a criança, o adolescente, não está fazendo o que é obrigado a cumprir, se já fez todas as demais, já cumpriu todas as demais condições aqui, o que acontece? Por último, eu casso o registro. Vamos lá. Agora vamos trabalhar aqui com as medidas protetivas, né? Que é a parte importante do ECA, e isso aí gosta de cair em prova, certo? Vamos lá. Presta atenção aqui, artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Por quem? Por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e 3, em razão de sua conduta. Ou seja, a criança ou adolescente, né, ele pode sofrer uma medida protetiva
se ele mesmo cometeu algum ato, se a família cometeu, por exemplo, teve de família, né? A família não está sabendo cuidar, ou então tem alguém da família que é usuário de drogas. O que acontece? Não foi a criança que cometeu, mas perceba que o nome é medida protetiva. Eu estou protegendo a criança, né? Estou protegendo o adolescente. Então o que acontece? Eu retiro essa criança, né, do seio da família natural, e aí vão ver a questão da família extensa, vai ver a questão de uma família ali, não a família substituta, mas a que vai ficar temporariamente com ela. Vamos ver as formas, tá? Ou então, por ação ou omissão da sociedade, do Estado, o que acontece, meus amigos? O Estado vai ser penalizado? Não, que vai ser penalizado é a criança, né? Mas ok. Vamos ver aqui agora quais são as medidas protetivas, né? Então olha aqui, vamos ler todas, né? E aqui em roxo está aqui as últimas, como eu estou comentando para vocês, que vai ser o que? As que vão retirar de fato a criança ou o adolescente do seio da família natural, tá? Então vamos lá, artigo 101, 1, 2, 3. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98 que nós acabamos de ler, né, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Ou seja, podem haver outras? Podem, mas aqui, né, na prova não vai te cobrar as outras, vai te cobrar as que estão aqui. Mas eu quero que você saiba que podem existir outras. Vamos lá então. 1. Encaminhamento aos pais do responsável mediante termo de responsabilidade. O que é isso? Vai que a criança fala assim: ó pai, eu estou indo ali para comprar bala. O que acontece? E o pai não sabe que essa criança está me envolvendo em furto. Então furta, sei lá, uma margarina, uma manteiga, né? É uma pequena coisa ali. Não digo, mas furto é errado, mas eu estou falando que uma margarina é mais barata. O que acontece? Essa criança, né, esse adolescente, ele vai ser encaminhado aos pais, que vão assinar um termo de responsabilidade, tomando ciência do fato, e ali, beleza. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Então, o que acontece? Isso aqui vale tanto para o jovem, né, quanto para a família, né? Vale tanto para o menor quanto para a família, que sem dificuldade. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Porque o que acontece? Vai que essa criança não está estudando, então a medida vai ser o quê? Matricular, sem dificuldade, né? Criança e adolescente, quando eu falo, viu, pessoal? Aí vamos combinar que eu vou usar o termo menor, que aí fica incluso criança e adolescente, tá? Vamos lá. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e adolescente. Beleza, a questão é, antes de tirar da família, né, o que acontece? Quer cuidar da família. Então pode ser que não a criança vá para a família extensa, enquanto isso o pai, a mãe e os irmãos estão passando por uma capacitação, por uma questão que o Estado forneça para qualificar, para poder receber essa família, ou para poder receber esse menor. Tá ok? Aqui. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Estou falando, isso é tanto para o menor quanto para a família, né? Se tiver alguém da família lá que é viciado, o que acontece? Vai ser encaminhado, tá? Beleza. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento, alcoólicos ou toxicômano. Então o que acontece? O cara é viciado em droga, o que acontece? Tanto a criança, tanto o menor, né, como a família vai ser incluso nesses programas para tentar ali ainda acabar com esse vício, para poder restabelecer um ambiente saudável, né,
dentro da família. Ok. Aí, meus amigos, repara o seguinte, nós vamos ter 6 medidas que estão tentando ainda restabelecer o vínculo com a família natural. Mas se não deu certo, você só fala, tá bom, não tem como mais. O que acontece? Vem para acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, isso aqui nós já comentamos, e colocação em família substituta, que vai ser a adoção, certo? Então perceba o seguinte, nós temos 3 medidas que retiram, né, essa criança, esse menor do meio da família natural, e nós vamos ter apenas três que vão acabar com esse vínculo, né? Apesar de que acaba com o vínculo somente a família substituta, né? Lembrando, em programa de acolhimento ou acolhimento institucional permanece o vínculo, porém está tirando a criança de dentro da família natural. Tá ok? Então aqui nós estamos tratando das medidas protetivas, certo? Vamos agora para as medidas socioeducativas. Quero fazer algumas considerações antes da gente entrar. Presta atenção. Essas medidas socioeducativas, elas vão ser aplicadas somente ao adolescente. Criança não vai sofrer medida socioeducativa. Criança sofre medida o quê? Protetiva. Tá? Então é o seguinte, outra coisa. Criança e adolescente não cometem crime, cometem ato infracional, elas são inimputáveis, ou seja, elas não podem ser penalizadas. E essas questões são importantes, viu? Então presta atenção nisso. Criança não pode sofrer medida socioeducativa. Criança é medida protetiva. Criança e adolescente não cometem crime, cometem ato infracional, embora seja, né, quase que a mesma coisa, mas a questão é que eles são inimputáveis de acordo com a Constituição, e aí vem todo o debate acerca da redução da maioridade penal. Mas não vou entrar nisso não, mas está nesse termo aqui, tá bom? Então, ok, vamos seguindo aqui. Lembrando que nós estamos falando agora dos adolescentes, né? Então, artigo 112, verificada a prática de ato infracional. Não é crime, é ato infracional, né? A autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. Mas como é que acontece? Primeira coisa, tem que comprovar que existe o dano. Não é só assim, acho que. Não, tem que comprovar qual foi o dano, né? Quanto foi. Se é possível suportar, é o seguinte, não é possível... ai meu Deus, não posso punir o jovem porque ele vai entrar em crise, né? Vai entrar em depressão, não é isso. Mas assim, será que ele tem como reparar o dano em termos financeiros, né? Outra coisa, né, que eu estava até esquecendo de comentar, o ECA, só fazendo um parênteses aqui, viu? O ECA, a base dele obviamente é o que? É a Constituição. Então o artigo 5º principalmente. Então aqueles princípios lá do artigo 5º, senhores, o que acontece? Podem tomar aqui para aplicar de acordo com o ECA, porque vocês vão matar muita questão também por dedução, né? Pelo princípio da racionalidade mesmo, e da razoabilidade. Então o que acontece? Pensa lá de acordo com a Constituição, o artigo 5º, o que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Vamos pensar aqui na questão da pena, né? A pena é personalíssima, né? Não vai se estender a ninguém da família. Estão lembrados aí? O que acontece? Então, por mais que o adolescente seja ali obrigado a reparar o dano, não é o pai e a mãe que vai fazer isso não. Vai ser ele, porque a pena é personalíssima. Ok? Então atente-se a isso, essa relação do artigo 5º, né, que a Constituição é a lei máxima. O ECA vem para cumprir a Constituição, certo? Vamos lá. Prestação de serviços à comunidade. Perceba o seguinte, esse aqui é o prazo máximo de 6 meses. Então pode ficar prestando aí em até 6 meses. Em 8 horas semanais. Então durante a semana tem que cumprir 8 horas. Pode cumprir no sábado e no domingo. O que não pode é o seguinte, do horário do jovem, né, do
do adolescente ir para a escola ou trabalhar, certo? Agora é o seguinte, liberdade assistida. Essa liberdade assistida é que nós já começamos a entrar como se o adolescente estivesse internado em alguma instituição, certo? O que acontece? Essa liberdade assistida é de no mínimo 6 meses, então não confunda esse aqui, o prazo máximo de 6 meses com o mínimo. O máximo de 6 meses é para prestação de serviço à comunidade. O mínimo aqui é para liberdade assistida, ou seja, coloca o jovem em liberdade, porém ele não está totalmente livre, né? Coloca alguém para assistir, não vai ser um tutor isso aqui não. Eu estou colocando alguém ali no pé dele o tempo inteiro, certo? O que acontece? A pessoa tem que fazer relatórios e tudo, tá? Então essa liberdade assistida vai ser de no mínimo 6 meses. Agora é o seguinte, inserção em regime de semi-liberdade. Aqui no outro já está livre, mas tem uma pessoa ainda no pé dele. Agora aqui nós vamos ter inserção em regime de semi-liberdade, né? Então ele não vai estar totalmente livre aqui ainda também não, né? Já pode vir direto para esse? Pode. Está vendo a aplicação direto. Não preciso passar pela liberdade assistida. Não preciso passar pela prestação de serviço à comunidade. Posso vir direto para cá, dependendo do que ele cometeu. Ou também pode ser progressão de medida. Como assim? Aqui, ó, internação em estabelecimento educacional. Então suponhamos o seguinte, que ele está se comportando direitinho. A inserção em regime de semi-liberdade, ele está como se fosse uma progressão de medida. Ele está quase sendo solto. Ok? Então presta atenção nisso aqui. Tem aplicação direta, não precisa passar por nenhuma das outras. Ou pode ser também uma progressão de medida. Ok? Agora esse aqui, estabelecimento, internação em estabelecimento educacional. O que acontece? Estou tentando responsabilizar aquele jovem, mas não está dando muito. O que acontece? Eu vou interná-lo. O que acontece? Brevidade e excepcionalidade. O que acontece? Não tem um tempo, né, máximo, ou um tempo mínimo que esse jovem possa ficar, embora o tempo máximo, né? Mas é breve, né? Em grau de exceção, só se não tiver jeito. Então o que acontece? São 3 situações que esse jovem vai cometer que vai levá-lo direto para a internação. Quais são? Ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Se eu pratiquei só um ato infracional, não há necessidade de internar, não. Pode ser uma advertência e tal, a obrigação de reparar o dano. A questão é que aqui, praticado com violência ou grave ameaça. Deu uma coronhada, bateu, xingou, falou que ia matar. Então, opa, está na hora de dar uma atenção a mais para esse jovem. Reinteração em práticas infracionais graves. Então, está cometendo a mesma infração? Vamos, né, vamos internar. Ou, isso que é interessante, descumprimento de medida, ou seja, se ele está em liberdade assistida, mas quem está responsável por assisti-lo não está encontrando, ou se ele é obrigado a prestar serviço à comunidade e não está fazendo, se ele for obrigado a reparar o não fez, o que acontece? Descumprir alguma dessas medidas, internação, tá? Tem mais um outro aqui, ó, qualquer uma das previstas no artigo 101, né? Incisos 1 até o 6, nós já vimos lá, tá ok? Então, aqui nós temos, né? Eu quero trabalhar com vocês a questão da internação em estabelecimento educacional. Então, como é que vai ser? Vamos ler aqui? Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. O que está dizendo aqui? Ele não está interno, ele já foi internado, ele pode ficar saindo? Pode, é uma exceção, né, de acordo com a equipe técnica. Então, se a equipe técnica lá do estabelecimento educacional entendeu que esse jovem, né, já pode fazer alguma atividade externa, ok. Agora, se o juiz determinou que, em hipótese alguma, né,
ele vai sair do estabelecimento? Não sai, beleza? Agora é o seguinte, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Então está tentando ressociabilizar ali. A cada 6 meses vai ter uma reavaliação do processo, né? Outra coisa, que não está aqui, mas está no ECA, que o jovem, né, o adolescente, tem direito a saber como é que está a situação do processo dele, tá? Agora aqui, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Rodrigo, mas você não falou que não tem prazo? Como acabou de falar, né? Acontece que não tem prazo mínimo, mas o prazo máximo tem. O prazo máximo é de 3 anos, ok? 3 anos já tem que sair de lá, tá? Aí vem, parágrafo 4. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, que é o de 3 anos, né? O adolescente deverá ser liberado, né, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Porque eu não estou falando de prisão, estou falando de ele estar acolhido ali para se responsabilizar, para poder aprender e tal. Eu sei que isso é na lei, na prática é diferente, mas aí segue o entendimento da lei, né? A liberação compulsória aos 21 anos de idade. Então lembre lá do início da aula que eu falei, né? O jovem adulto, o que acontece? Ele vai ter o que? De 18 completos até 21 anos. O que acontece? Ele pode, né, ali aos 18 anos cometer algum ato infracional grave, com descumprir uma medida e ser levado para internação? Pode. O que acontece? 18, 19, 20, 21. Dos 21 já vai ser o que? Solto direto. Então entrou com 19, vai ficar até 19. Só vai cumprir ali até os 21. Né? Então vai cumprir até os 22. Tá? Então fiquem atentos com isso aí. Porque a idade de liberação compulsória é de 21 anos. Tá? Outra coisa, fechando isso aqui. Né? A internação nunca vai passar de 3 anos. Tá? Seguindo. Olha isso aqui. Vamos trabalhar agora, já quase terminando, a questão dos direitos individuais. Vocês vão ver, conforme eu já até mencionei, que é muito parecido com a Constituição, muito parecido com o artigo 5º. Vamos lá. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, tá vendo? Não tem crime, é ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, né? Então, o adolescente, né, perder sua liberdade, flagrante delito, né, que não é delito, é flagrante de ato infracional, né, perdão, ou por ordem escrita e fundamentada, tal qual a gente conhece no artigo 5º. A questão é, nós temos aqui, não é delito, é ato infracional, beleza, pessoal? Vamos lá, parágrafo único, vamos ler junto comigo. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão, né, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Beleza. Aqui, ó, identificação dos responsáveis por sua apreensão. Não está falando nada aqui, por exemplo, de quem é que está pegando o depoimento dele, o interrogatório. É igual tem lá no artigo 5º. Vamos lá. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Percebam que no lugar de preso tem apreendido. Mas eu estou trabalhando com vocês. Então o que acontece? Tem que ser comunicado ao juiz, igual já sabe. Aí vem, ou se comunica a família ou a pessoa, porque às vezes o jovem fala assim: não comunica para minha mãe, não, pelo amor de Deus, que ela vai passar mal e tal. Aí, então pode ser comunicado a alguma outra pessoa, tá? Vem, parágrafo único. Examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata, seja
esse adolescente ali foi apreendido, né, em flagrante de ato infracional. Tem que olhar. Você tem que ser internado mesmo, ou se ele já pode ser liberado de acordo com o que ele cometeu, certo? Então o que acontece? Lembra do exemplo lá que eu falei que ele roubou uma margarina? Né? O que acontece? Não é grave. O ato em si é, né? Mas a questão é que é de pouco valor. Então, às vezes, se o policial ali quiser liberar, né, fica a critério. Artigo 108. Internação antes da sentença pode ser determinado pelo prazo máximo de 45 dias. Então é o seguinte, o que está dizendo isso aqui? Que pode haver internação por liminar, né? Não precisa esperar acabar o processo, pode ser por liminar. Se o juiz quiser decretar ali a internação antes de acabar o processo, pode, mas essa internação tem que ser de no máximo 45 dias, viu? Fiquem atentos a isso mesmo. Vai pausando o vídeo, assiste esse vídeo quantas vezes você quiser para fixar isso, tá? Vamos lá. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. A gente lembra aqui do civilmente identificado, né, lá do artigo 5º. Então o que acontece? Esse adolescente, mesmo civilmente identificado, portando lá a sua carteira de identidade e tudo, né, às vezes o policial lá que está olhando fala assim, mas essa foto aqui está muito diferente, né? Essa aqui é você, essa aqui está a sua foto, está muito diferente, vamos levar lá para averiguação. Pode, está previsto no ECA. Vamos lá, trabalhar aqui agora uma parte importante, que é essa parte dos conselhos, né? Conselho tutelar, né? Vamos lá, olha aqui, o primeiro que nós vamos trabalhar é o conselho de direitos, né? Se quem já leu não está lembrando disso, eu aconselho reler, né? Porque esse conselho de direitos ele vai ter umas atribuições maiores do que a do conselho tutelar, né? Inclusive no processo de eleição do conselho tutelar, quem dirige a eleição é o conselho de direitos, tá? Então vamos prestar atenção nisso aqui que é importante. A composição, né? Aqui vocês podem ver, vai ter tanto na esfera nacional, estadual e municipal, diferente do conselho tutelar, que só é em âmbito municipal. Primeira diferença está aí. Enquanto que o conselho de direitos tem nos três, né, índices, o que acontece? Aqui agora no conselho tutelar só tem um. Os membros, a escolha paritária, né? O que é isso? Vai ser 50% de agente público e 50% da sociedade civil como um todo. Então aqui tem escolha paritária, ok? Uma observação importante é que a participação nesse conselho não é remunerada, tá? Já aqui no conselho tutelar nós vamos ter 5 membros maiores de 21 anos que residam no município e que possuam idoneidade moral. Então aqui nós temos a quantidade de membros, 5. Aqui tem eleição, viu pessoal? Tem eleição, não é escolhida assim aleatoriamente não. Passa por um processo de eleição, e os critérios são ser maior de 21, residir no município e possuir idoneidade moral. Aqui é facultada a remuneração, né? Ou seja, pode um conselheiro tutelar receber remuneração? Pode, mas vai depender do município, tá? Diferente do conselho de direitos que não tem remuneração. Vamos lá, partir para as competências. Competência de implementar ações políticas, ou seja, né, o Conselho de Direitos é que vai implementar as ações, né, sobre a criança e adolescente. Presidir a escolha dos conselheiros tutelares. Presidir a escolha é o seguinte, é participar do processo. Eles que vão elaborar o processo eleitoral, tá? Não é o Conselho de Direitos que escolhe o conselho tutelar, não é isso não. Eles participam do processo eleitoral, eles que organizam, tá? E registro das entidades de atendimento. Então o que acontece? Se alguma entidade
particular, até mesmo governamental, né, quiser lá acolher, receber esses jovens, o que acontece? Vai ter que ter um registro. Quem é que vai lá? O Conselho de Direitos, para poder ver, ó, esse lugar aqui até, beleza, não tem nada, não tem infiltração, não tem nada, mas é muito apertado, uma criança não vai conseguir ficar aqui, ou então está muito perto de uma boca de fumo, não vai poder ficar aqui, entende? Pode até o estabelecimento ser tranquilo, né, em termos de espaço, mas não é analisar lá outras coisas, tá? Mas aqui o registro das entidades de atendimento é no Conselho de Direitos. Não confundir isso aqui, o que acontece? Ao Conselho Tutelar cabe fiscalizar também, mas o registro vai estar no Conselho de Direitos, tá? Vamos lá, as competências, né? Não coloquei todas aqui do Conselho Tutelar, está lá no artigo 186, então, a favor, ler, né? O que acontece? Ele pode aplicar as medidas, né, que nós já vimos, atender e aconselhar, promover decisões, fiscalizar as entidades. Mas presta atenção aqui numa coisa. Olha aqui na observação, um órgão permanente autônomo, mas não jurisdicional. O que é isso? Ele não efetiva nada, né? Ele vai ser consultado, tá? Não gera, não julga, né? Olha assim, ó, promover decisões em termos de obedecer o que está sendo posto para ele, de acordo com o juiz, né? Bom, agora vamos aqui. Essa parte aqui, senhores, é uma das partes que eu vou falar para vocês do ECA. Não é que é mais importante, mas é que às vezes as pessoas pouco leem isso e acabam errando na hora da prova. Então esse aqui nós já estamos caminhando para o finalzinho. Então presta atenção na questão da justiça, da infância e juventude. Então vamos lá. Artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre atendimento, inclusive em plantões. Aqui nós estamos falando da vara da infância e da juventude, tá? Então aqui nós vamos tomar cuidado com isso, porque já foi cobrado isso em prova, tá? Através disso aqui, ó, quer ver? A Justiça da Infância e da Juventude, né? Perceba aí, Justiça da Infância e Juventude, né? Vai ser a vara da infância e da juventude, mas na hora da prova cai Justiça da Infância e da Juventude, tá? É competente para, inciso 1, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para a apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Então, o que acontece? Nós vamos ter a figura também do Ministério Público, né? O juiz vai sempre ouvir o Ministério Público, isso até é uma dica para vocês, o juiz vai ouvir o Ministério Público para tomar decisão, mas quem toma a decisão é o juiz, viu? Macetezinho importante de prova, né? Vamos lá. Conceder remissão é perdão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Então o que acontece? Se o juiz quiser perdoar ali, né, inclui o nome remissão, mas na prática é o perdão, né, com forma de suspensão ou extinção de processo. Beleza, cabe à Justiça da Infância e da Juventude fazer isso. 3. Conhecer pedidos de adoção e seus incidentes. Então presta atenção, cabe ao juiz, né, conhecer esses processos e ele que vai deferir ou não, né? Vamos lá. 4. Conhecer ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e adolescente, observando o disposto no artigo 209. Então, aqui, ó, conhecer essas ações de interesse individual difuso. Esse direito, né, difuso é um debate conceitual, na verdade, porque um direito difuso é um direito que cabe a todos, sem distinção, enquanto que direitos individuais, embora também seja a coletividade, mas é uma questão que pode se referir a um grupo, tá? Então ficar atentos a isso, mas não vai cobrar esse conceito na hora da sua prova, por isso que eu nem estou esmiuçando com você, tá?
Estou só lendo aqui, porque como eu já disse que foi questão de prova. Então, presta atenção. 5, né? Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidade de atendimento, aplicando medidas cabíveis, né? O que acontece? Vai lá aplicar a medida, né? Aquelas medidas que nós já vimos, às entidades de acolhimento, certo? 6. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. 7. Conhecer casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Então é o juiz que vai determinar isso, certo? Vamos lá aqui então, olha uma questão que eu falei para vocês da Fundep de 2010. Compete exclusivamente à Justiça da Infância e da Juventude julgar, exceto. Aí vem a apuração de crimes atribuídos a adolescentes, pedidos de adoção, apuração de atos infracionais aos adolescentes ou ações civis fundadas em direitos individuais, difusos ou coletivos afetados à criança e ao adolescente. Dá um pause no vídeo para responder, né? Eu já vou na sequência trazer a resposta. Mas o que você acha? Né? Vamos lá. Percebam que aqui a resposta errada é a letra A. Estou batendo nesse vídeo o tempo inteiro que não existe crime, né? A criança e adolescente não comete crime porque ela é inimputável. Então, boa parte das questões vão conseguir matar pela lógica, né? Vai destacando. Então, você vê, apuração de crimes, apuração de atos infracionais, né? Beleza? Não foi uma questão difícil. Basta a pessoa saber que não comete crime. O jovem, né? A criança e o adolescente, certo, pessoal? Então, aqui está o nosso ECA. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Qualquer dúvida aí, podem mandar um e-mail para mim, né? rodrigocostorima@outlook.com. A gente fez aí um apanhado do que é o ECA, um apanhado interessante, bem objetivo, né? Tem que ler, e aí, boa sorte, que Deus abençoe a cada um de vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, pessoal!